Olá, está no ar mais um Pecuária Forte, um programa da Real H Nutrição e Saúde Animal, a líder absoluta em homeopatia. Você, produtor, você, pecuarista, fique à vontade, ligue no 0 Operadora 67 30 28 9000 e conheça toda a linha de produtos de saúde e toda a linha de produtos de nutrição da Real H. Pois é, aqui a gente tem o ProAcil, o EmbryoPlus e o Matrimax e também o Vigotonus. São os três primeiros voltados para as fêmeas e o Vigotonus voltado para os machos. Tudo voltado para a reprodução dos bovinos. Mas, para falar sobre esse assunto, estará aqui no nosso programa o Dr. Cláudio Martins Real, professor Dr. Cláudio Martins Real, presidente da Real H. Ele que vem trazendo ótimas informações e com toda a sua experiência como professor, inclusive, universitário, professor do curso de Medicina Veterinária, vem trazendo ótimas informações para fortalecer a sua pecuária. Então fique ligado, porque o Pecuária Forte está apenas começando. Ganhe tempo a seu favor. Com produtos de qualidade, você tem garantia de resultados. Mais peso, mais saúde, mais lucro. É a tecnologia exclusiva contribuindo com o seu trabalho no campo. Mantenha o rebanho produtivo com os produtos Real H. Real H Nutrição e Saúde. Dose dupla para uma pecuária mais forte. realh.com.br. Tá aí, Real H, dose dupla com você, produtor, para uma pecuária mais forte. E hoje eu converso com o presidente da Real H, Dr. Cláudio Martins Real. Ele foi professor universitário, professor do curso de Medicina Veterinária por muitos anos e depois foi um dos fundadores da Real H e está aqui com a gente para falar sobre reprodução. Doutor, seja bem-vindo. Para começar, eu queria mostrar um pouco dos desafios que podem surgir na reprodução. Os principais desafios, em pesquisa feita recentemente, divulgada pela Milk Point, a gente acompanha o seguinte: nós temos aí inovulação e anestro comportamental, função ovariana anormal em vacas que ciclam, qualidade insatisfatórias dos gametas e embriões pré-implantação, incompetência uterina placentária. Quer dizer, são esses os grandes problemas da reprodução na pecuária? Esses são alguns. Existem, evidentemente, porque uma gama de outros problemas que não estão mencionados aí. Nós temos que entender que a reprodução para os animais e também para o ser humano é o ápice da vida. Quer dizer, então, estão envolvidos nesse acontecimento que chega à fecundação, à gestação e ao parto, estão envolvidos uma série de fenômenos endócrinos e fisiológicos, por conseguinte, que precisam ser muito bem acompanhados durante o ciclo. Quer dizer, o preparo para a reprodução, a gestação e depois o pós-parto da fêmea e também, por que não dizer, do produto. Agora, existem grandes diferenças entre a pecuária de corte e a pecuária de leite? Quanto ao fenômeno, não. Acontece que a vaca leiteira, vamos falar nela, que ela e falando em leite, vamos dizer assim, o pai, o macho, o touro, esse não é nem cotejado, quando se fala em produção de leite. Bom, mas o que é interessante de chamar a atenção é que a vaca leiteira se costuma dizer, é uma máquina explorada ao excesso, ao máximo. Procura-se suplementar a vaca com uma ração super adequada ou uma ração preparada com o objetivo da maior produção. Então, o que acontece? É um animal que, durante a produção da lactação, ele se esgota. E se essa reposição não é adequada ou não é suficiente para repor as perdas, nós vamos ter uma deficiência. Então, isso que foi apontado antes ali. Se
ausência de cio, ou seja, o anestro, ele se prolonga. Vacas de alta produção geralmente levam muito tempo a voltar ao cio e depois, por quê? Porque estão sendo espoliadas, digamos assim. Então, isso aí é um problema a ser enfrentado na pecuária de leite, muito maior do que... Em consequência também desse alta exploração, a vaca leiteira, ao parir, ela com grande frequência faz a retenção de placenta. E consequente e decorrente da retenção de placenta, nós temos a ocorrência de metrites, de salpingites e infertilidade do modo geral. E para auxiliar na reprodução, a RLH tem uma linha completa de produtos. Estão aqui, temos o ProSil, o Embryo Plus, o Matrimax, nós vamos falar de cada um deles, e também do Vigotonus, que a gente vai falar mais adiante. Começando pelo ProSil, nós temos aí, vamos ver, a descrição do ProSil, para que serve esse produto. Indicado para o tratamento de infertilidades de vacas, búfalas, éguas, jumentas, cabras, ovelhas, porcas e javalinas. Pode ser utilizado para prevenir o anestro, olha o anestro aí de novo, dessas espécies em diferentes técnicas de reprodução. E a inseminação artificial, a inseminação artificial em tempo fixo, superovulação, transferência de embriões e por aí vai, né? Em todo tipo de reprodução, o Embryo Plus vem como uma grande ferramenta, o ProSil, perdão, vem como uma grande ferramenta, né? Certo. Ele é um produto que estimula a fisiologia da vaca, nesse sentido, do caminho para a produção de uma ovulação fértil. Ele vai estimular a fisiologia. Aliás, a homeopatia não age contra. Eu costumo dizer, quando se fala, por exemplo, em antiparasitários, ao contrário da alopatia, que mata o parasita, não. A homeopatia age no organismo, aumentando a resistência e eliminando o parasita, tornando as condições do organismo impróprias para o parasita. Aqui no caso, que nós trouxemos esse exemplo do parasita, aqui, o carrapato no caso, aqui no caso, o que a homeopatia faz? Ela vai estimular a função reprodutiva, quer dizer, a sequência de hormônios, que nós temos que entender que na produção do cio, na produção do estro, também chamado, nós temos o quê? Nós temos um encadeamento de hormônios, desde hormônios produzidos no sistema nervoso, no diencéfalo, que estimulam a hipófise, e a hipófise, através das gonadotrofinas, ela vai estimular os ovários para o desenvolvimento folicular. E depois que houve a deiscência do folículo, ou seja, ocorreu a ovulação, essa fisiologia prepara o útero para a fixação do embrião, que são coisas muito importantes e sem as quais não há reprodução. Agora um pequeno parêntese, é que a linha de produtos da RLH é muito grande, nós temos também o Block-Sil, que é um efeito contrário do ProSil. E também, para quem quer trabalhar com reprodução em tempo exato ou quer um auxílio, é um produto que auxilia muito, né? O Block-Sil, ele foi aliás, a grande maioria dos produtos da Real surgiram em função de solicitações do mercado. É a demanda, né? A demanda, um criador que criava, que engordava, não criava, ele comprava novilhas já prontas, engordava as novilhas para o abate. E ele tinha um problema, porque o cio, na manifestação da fêmea, ele reduz drasticamente o apetite, o animal não, ele está preocupado, ele está preocupado com aquela coisa e não com
se alimentar. Então, a vaca, no período de cio, desde do pró-cio, ela já começa a ficar agitada, ela não come direito e depois ela para de comer. Então, o que acontece? Há uma queda de peso. E, além disso, a perturbação ambiental, porque é preciso que se entenda que a manifestação do cio na fêmea bovina, ela é homossexual. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vaca salta, reproduz o ato sexual sobre as suas companheiras. Não é que tem uma prática homossexual, pelo contrário. Se tiver um macho junto, um touro, ela vai ser coberta naturalmente e acabou o assunto. Mas se não tem o macho, se nós vamos praticar inseminação artificial, essa vaca fica perturbando as outras que estão na sua atividade normal de pastoreio e são agitadas porque ela procura reproduzir o ato sexual sobre essas fêmeas. Então, esse criador tinha esse problema de deficiência de engorde. Levava muito mais tempo, porque uma vaca normal, uma novilha normal e melhor alimentada, o que acontece? Ela vai ciclar de 18 a 22 dias, mais ou menos o período, se fala sempre em 21 dias. Então, o que acontece? A cada 21 dias há essa repetição de agitação no rebanho que perturba as outras e ela, mais ainda, perdendo peso. Então, em função disso, nós criamos um produto que se chama Bloxil. Esse Bloxil é inicialmente usado para o engorde de novilhas e de vacas aqui no nosso estado, vacas pantaneiras, quer dizer, vacas que vieram para engorde, que cessaram a atividade reprodutora. Ele funcionou maravilhosamente. E depois disso, nós estudamos uma outra utilidade para esse produto. Assim como existe, e todos os criadores conhecem a chamada IATF, inseminação artificial em tempo fixo, nós fizemos um estudo e estabelecemos o que nós chamamos IATR. Não é mais a inseminação com tempo fixo, mas é a inseminação em tempo reduzido. Quer dizer, uma concentração de cios. Quando os resultados do Bloxil foram surpreendentes no engorde, nós vamos aproveitar esse produto na reprodução. Por quê? Se eu puder reduzir o tempo de trabalho do inseminador na minha fazenda, eu vou fazer. E praticamente com um custo mínimo. Por quê? E eu vou ter a vantagem de, através do Bloxil, numa primeira fase, eu bloqueio a função sexual. E quando eu libero, eu entro com o outro, que é o pró-cio. E o pró-cio vai estimular a função sexual. Então, nós temos uma concentração de cios fecundos. Nem sempre a implicação hormonal usada na IATF gera cios fecundos. Todos aqueles que nos ouvem e que já fizeram IATF ou já leram sobre IATF vão lá registrar que a ocorrência da fertilização, digamos, a sobrevivência do embrião naquela inseminação feita com tempo fixo, ela não é mais que 55% a 60%, um máximo de 60%. Então, o que significa? Que a nossa inseminação é diferente. Ela vai ocorrer de acordo com a fisiologia do animal. Você bloqueia fisiologicamente, porque a homeopatia não é hormônio. Ela bloqueia fisiologicamente o centro sexual. É importante que se diga para quem nos ouve. Todos nós temos um chamado centro sexual.
ele fica no hipotálamo. Esse centro sexual é uma estrutura nervosa que coordena o libido, que coordena a reprodução do modo geral. Então, ele é que regula lá no diencéfalo, no hipotálamo, ele é que regula a liberação dos hormônios para desencadear a reprodução. Ele tem um período de amadurecimento. Uma bezerra que nasce, ela não tem cio. Ela só vai apresentar cio quando os órgãos dela chegaram a um ponto de maturidade. Então, lá começa a atividade do centro sexual. Claro que ele nasce com a fêmea, mas ele passa a ser fisiologicamente ativo no momento em que a fêmea atinge um grau em que a reprodução se torna possível, quer dizer, por desenvolvimento corporal. Então, o que acontece? Esse centro sexual, no caso do uso do Bloxil, ele é simplesmente bloqueado. Ele não funciona, mas não prejudica a produção de hormônios. Ela é impedida fisiologicamente. Isso é que é importante que se fale, porque, na realidade, esses procedimentos, por exemplo, da IATF, se bota o implante vaginal de progesterona com esse objetivo. Mas nós aí não estamos bloqueando com hormônios, estamos bloqueando simplesmente com produtos homeopáticos. No momento em que para de usar o Bloxil, o cio volta naturalmente. Normalmente com a mesma eficácia que como se não tivesse usado nada. Exatamente. E aí, quando esse sistema que nós estávamos nos referindo, inseminação artificial com tempo reduzido, simplesmente você entra com o Procil, que vai estimular e vai concentrar a produção dos cios. Esse é o esquema. Os resultados são muito satisfatórios, superiores em termos de percentual de produtividade aos de uma IATF, chega a 70%, 80%. Mas ele tem que ser praticado. Então, vamos dizer assim, durante 13 dias ou 15 dias, você dá o Bloxil. Alguma vaca pode entrar em cio, mas não se recomenda que seja aproveitado esse cio. Liberou, entrou com o Procil, aí você trabalha mais 15, 20 dias e inseminando, aí são cios férteis. E o senhor vai inseminar todas as suas vacas. Este é um sistema que não dá 100%, né? Por quê? Porque nós estamos tratando de um fenômeno biológico. A fecundação vai depender do encontro dos dois gametas, da fertilidade do gameta masculino e do gameta feminino. Então, isso é muito importante. Depois de inseminado, nós podemos entrar com um outro produto nosso, o Embryo Plus. Este é um produto que foi também criado com a finalidade de favorecer a fixação do embrião. Doutor, vou interromper um pouquinho o senhor. Agora, aquele momento que o produtor que está em casa acaba se surpreendendo com a facilidade de utilização dos medicamentos homeopáticos da Real H. Vamos acompanhar o Dicas de Manejo com a Denise Teles. Olá, sou Denise Teles, médica veterinária da Real H. E hoje estou trazendo para você informações importantíssimas sobre um produto relacionado à reprodução. Que propriedades que não tem problema, principalmente relacionada a autointervalos entre partos, infertilidade de fêmeas e principalmente retorno ao cio. Olha só, um produto revolucionário, natural, que pode ser utilizado via alimentação sem maiores dificuldades. Procil, um produto que vai melhorar a fertilidade de suas fêmeas, principalmente em fêmeas que estão com dificuldade de melhorar o retorno ao cio. Produto natural, ausência de resíduos e facilidade de aplicação. Confira comigo a utilização deste produto.
Ilustrando aqui, nós temos um coxo com uma ração e aqui um dosador com um produto homeopático. A utilização é simples e muito fácil, basta polvilhar a dosagem indicada de acordo com cada produto que está sendo utilizado. A partir daí, basta fazer a mistura. Quanto melhor a sua homogeneização, isso vai garantir que todos os animais do lote vão ter acesso ao produto na dosagem mínima indicada. Propriedades que possuem misturador, vagão forrageiro, facilita ainda mais a utilização deste produto. Real H, trazendo para você grandes resultados. Tá aí a médica veterinária Denise Teles trazendo a melhor maneira de se utilizar os produtos Real H. Como é fácil, né? Basta adicionar na alimentação dos animais. Agora você liga no 0 operadora 67 30 28 9000 e aproveita esta grande promoção que a Real H preparou para você. Compre 2 caixas com 20 unidades de qualquer dos produtos que a gente está tratando no programa de hoje. O ProSil, o Embryo Plus, o Matrimax ou ainda o Vigotonus, e você ganha na hora uma caixa com 6 unidades do dia 100. É isso mesmo, comprou uma caixa com 20 unidades de qualquer um dos produtos que a gente está tratando no programa de hoje e leva na hora inteiramente grátis uma caixa com 6 unidades do dia 100. Agora, para falar da eficácia desses produtos, vamos pegar como exemplo o ProSil para você saber como vale a pena participar dessa grande promoção. As 20 unidades do ProSil tratam aproximadamente 200 vacas durante 2 meses. E sabe qual é o custo? Custo de apenas 7 centavos por animal ao dia. É isso mesmo, 7 centavos por animal ao dia. É muito barato, vale a pena utilizar os produtos Real H e depois você tem aquela eficácia garantida, aquela segurança de utilização que só a homeopatia populacional da Real H traz para você. Então você liga no 0 operadora 67 30 28 9000 e se torna, sem dúvida, um cliente satisfeito da Real H. Ah, mais uma informação importante. Lembrando que você pode pagar em até 3 vezes no boleto ou em 6 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, ligue e aproveite. Ganhe tempo a seu favor. Com produtos de qualidade, você tem garantia de resultados. Mais peso, mais saúde, mais lucro. É a tecnologia exclusiva contribuindo com o seu trabalho no campo. Mantenha o rebanho produtivo com os produtos Real H. Real H Nutrição e Saúde. Dose dupla para uma pecuária mais forte. realh.com.br. Continuamos o nosso bate-papo aqui com o Dr. Cláudio Martins Real, presidente da Real H. Nós estávamos terminamos de falar do ProSil e agora vamos falar do Embryo Plus. Então vamos ver a descrição desse produto aqui, ó. Indicado para reduzir a incidência e morte embrionária no primeiro terço da gestação de vacas, búfalas, éguas, jumentas, cabras e ovelhas. Olha só a eficácia, olha só a amplitude desses produtos. Pode ser utilizado para prevenir esta patologia em diferentes técnicas de reprodução. Inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embriões e por aí vai. Ótima ferramenta, não é, doutor? Excelente. Ele assegura exatamente a fixação do embrião. É interessante que as pessoas, os criadores que nos ouvem, se deem conta o seguinte: após a fecundação que ocorre no terço médio da trompa uterina, trompa é o canal que traz o óvulo para o útero, os cornos uterinos. O ovo, que depois do óvulo fecundado, encontra o espermatozoide com o óvulo, ele entra imediatamente em multiplicação celular e já é um embrião. Ele vai para o útero, mas ele fica no meio uterino sem se fixar. No bovino, por 40 dias. Então, a fase embrionária do bovino dura 40 dias. Depois ele começa, vamos dizer assim, a se agarrar no útero. Há uma diferença muito importante entre a fixação do embrião bovino para o embrião humano. O embrião humano, quando ele desce, o fenômeno é o mesmo.
quando ele desce da trompa para o útero, ele cava, digamos assim, ele se implanta na mucosa, ele dissolve a mucosa e ali depois se forma a placenta. O embrião bovino é diferente. Ele fica solto, dentro, nadando, sendo alimentado pelo chamado leite uterino, que nada mais são do que secreções uterinas para nutrir esse embrião. Ele vai formando a sua placenta e começa aí pelos 40 a 45 dias, ele começa a se fixar. Por quê? Porque o útero da vaca, ele tem as chamadas carúnculas, que são locais especiais onde o embrião vai se fixar. Ele produz também na sua placenta os chamados cotilédones. Eu estou tocando nesse assunto porque é interessante as pessoas, os criadores especialmente, se darem conta do porquê que a vaca retém a placenta com grande frequência. Essas carúnculas da vaca, elas são convexas, de modo que a placenta tem que abraçar. E, exatamente por ocasião do parto, a dificuldade do desprendimento, porque ela é toda cheia de reentrâncias, onde as trocas da alimentação materna para o feto, o crescimento do feto. Bom, esse produto tem exatamente essa finalidade. E nós temos resultados do emprego desse produto em IATF, que é muito usada, e aumentando a fixação de embriões. Porque essa morte de embrião, a morte precoce, é exatamente por inadequada fixação do embrião e consequentemente, o embrião, porque ele se alimenta naqueles primeiros dias que eu já mencionei, chamado leite uterino, mas depois não tem mais leite uterino, ele tem que, vamos dizer, mamar na mãe, quer dizer, ele tem que haver a troca de nutrientes pela placenta. Então, é isso que acontece. E esse produto tem essa grande vantagem de assegurar, nesse período inicial, em que o corpo lúteo materno ainda não está produzindo a quantidade de progesterona adequada, ele vai suprir, vai estimular essa produção. Então vou interromper um pouquinho o Dr. Cláudio aqui para falar para você mais uma vez a grande promoção que a Real H está fazendo e você não deixe de aproveitar. Ligue no 0 operadora 67 30 28 9000 e aproveite esta grande oportunidade. Na compra de 2 caixas com 20 unidades de qualquer um desses produtos que estão aparecendo aqui, o Vigotonos, o ProSil, o Embryo Plus ou o Matrimax, ou você pode comprar 10 de um, 10 de outro produto, enfim, mesclar esses produtos. Na compra de 20 unidades você já está participando, você ganha na hora uma caixa com 6 unidades do dia 100. O dia 100 é o gel desenvolvido pela Real H, que cura a diarreia. Ele trata e cura a diarreia, seja em bezerros, seja em animais de grande porte, não tem problema. Então ligue 0 operadora 67 30 28 9000 e aproveite esta grande oportunidade. Para se ter uma ideia de quanto custa esse tratamento, não é um custo, é um investimento que você vai fazer. Pegando como exemplo o ProSil, a caixa com 20 unidades de ProSil é suficiente para o tratamento de aproximadamente 200 animais, 200 vacas, durante 2 meses. São 60 dias de tratamento a um custo de 7 centavos por animal ao dia. É isso mesmo, são 7 centavos por animal ao dia. É muito barato, vale a pena. Se ficou alguma dúvida, ligue no 0 operadora 67 30 28 9000 ou acesse o site que está aparecendo no seu vídeo. Dr. Cláudio, infelizmente não temos mais tempo, o programa de hoje fica por aqui, mas no próximo a gente continua esse bate-papo, você não perca. E ligue 0 operadora 67 30 28 9000 para se tornar um cliente satisfeito da Real H. Pecuária Forte fica por aqui, deixamos a todos um forte abraço. Real H é dose dupla com o pecuarista para uma pecuária mais forte.